Estamos começando aqui a nossa série sobre EAD no Rio de Janeiro e no Brasil. E é uma grata satisfação receber hoje o nosso querido companheiro Carlos Eduardo Bielchowski, que é figura central nessa história. E ao longo da entrevista vocês vão descobrir por quê. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, um prazer estar aqui, um prazer estar contigo, Léo. Muito bom, obrigado. Bom, então vamos direto ao assunto, né? A educação à distância no Rio, ela foi impulsionada pelo Darcy Ribeiro, né? Assim, quando volta da Europa, ele começa a falar do assunto. Eu queria que você tentasse começar a contar a história daí, porque eu acho que é uma parte muito interessante dessa história. Muito legal. Inclusive, assim, muito bom estar podendo falar do Darcy Ribeiro. E, na verdade, o Darcy Ribeiro pensava de uma maneira muito global, né? Ele queria fazer educação à distância do Brasil, mas se ele pudesse, ele faria a educação à distância do sistema solar, né? Que ele era uma pessoa... Não. E ele fez, né? Não do sistema solar, mas ele fez a UNB, ele fez a UENF, ele fez um conjunto grande de instituições. É uma pessoa maravilhosa, né? Eu tenho ele como uma referência e a minha filha Maíra chama-se Maíra pelo romance dele, Maíra. Eu tenho uma figura muito legal. E, na verdade, ele queria fazer a Universidade Aberta do Brasil. Ele foi a primeira pessoa que pensou e idealizou a Universidade Aberta do Brasil. E ele chamou para fazer a Universidade Aberta do Brasil a UFRJ, eu acho que a UFMG, a Universidade de Brasília, não tenho certeza se a URGS e a Unicamp também. E pediu para coordenar esse projeto o Vanderlei de Souza, que estava com ele trabalhando também na questão da LDB, que é um outro personagem importante nesse processo. E o Darcy Ribeiro realmente tentou intensamente realizar seria a sua quarta universidade. Ele fez a UNB, a UENF, enfim, terceira ou quarta universidade. Além de toda a obra fantástica que ele tem. Então fico até emocionado de lembrar que começar com ele, muito, muito justo. E o Darcy Ribeiro, então, não conseguiu realizar esse intento, mas ele deixou plantado no Vanderlei de Souza, o professor Vanderlei de Souza, um dos cientistas mais importantes do Brasil, tem uma obra científica, membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Brasileira de Medicina, e que também é um pouco um fazedor que nem o Darcy Ribeiro. Fez muita coisa, fez a UENF com o Darcy Ribeiro. Então o Darcy se foi, mas deixou esse sonho plantado no Vanderlei de Souza. Essa foi a trajetória. Sim. E a continua, né? Pois é, isso. E aí o Vanderlei, seu colega de UFRJ... Na verdade, Vanderlei, eu tinha ele... Eu não conhecia o Vanderlei. Eu tinha uma relação com o Adilson e com a Estreia, que estava no time deles. E o Vanderlei queria... Vanderlei fez parte da... Tem mais história que isso? Posso contar? Tá, tem tempo, né? Houve uma convivência do Vanderlei de Souza, Darcy Ribeiro e o Garotinho, na época prefeito de Campos, jovem, uma configuração da época, e o Darcy Ribeiro resolveu fazer a Universidade do Norte Fluminense. E o Vanderlei também foi talvez a pessoa que mais próxima dele que ajudou a fazer a Universidade do Norte Fluminense. Foi o primeiro reitor, né? Foi o primeiro reitor. E depois como secretário, foi importante. Eu acompanhei o Vanderlei, tive a honra de acompanhar ele. Até hoje eu sou amigo dele, é uma pessoa maravilhosa. E nessa época, o Darcy Ribeiro queria, até onde eu sei a história é a seguinte, o Darcy Ribeiro estava entre Macaé e Campos e outras cidades e bateu na porta do prefeito Garotinho. Disse que precisava de uma sede. O Garotinho saiu da prefeitura, que é a Vila Mariana, até hoje pertence ao UENF, e levou a prefeitura para uma casa lá não sei aonde, pediu 3 meses, e a UENF então se estabilizou em Campos. E aí isso gerou uma convivência entre o Vanderlei, o Garotinho, o Darcy Ribeiro, e quando o Garotinho resolveu ser governador do estado, chamou o Vanderlei para fazer parte do time que fez o programa de governo, e chamou o Vanderlei para ser secretário de Ciência e Tecnologia. E Vanderlei colocou na plataforma, e era uma das perspectivas principais dele, de fazer o sonho do Darcy Ribeiro, dele e do Darcy Ribeiro, eles desenharam juntos, traduzido no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, um consórcio de universidades públicas, não mais da UNB, UFRJ, Unicamp, UFMG, URGS, eu acho que são essas,
mas da UFRJ, UERJ, Rio Rural, UENF e UF, inicialmente. Depois agregaram-se algumas outras instituições. Então, ele trouxe essa ideia e criou uma secretaria, uma subsecretaria, se não me engano, de educação à distância, coisa que não existia na época. E aí, posso continuar a história? Vou em frente? É longa a história, hein? Vamos sair daqui de noite. Os que estão nos ouvindo, preparem-se para umas 5 horas de... porque é uma história longa, né? Então, o Vanderlei, ele criou essa secretaria, superintendência de educação à distância na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é uma superintendência... Você quer que eu segure para você não ficar... Para deixar? Que é uma superintendência. Não existia, não sei se existe ainda hoje em dia alguma secretaria com essa configuração, com a tarefa de fazer o que acabou virando o CEDERJ. E o Adilson, marido da Estreia, que é do time do Vanderlei, ficou como reitor da UENF num período de transição, quando o Vanderlei assumiu. Então, a cena agora se passa em 1999. Então, já se passam 20, vai fazer 25 anos. Então, o Vanderlei monta essa superintendência e o Adilson estava acertado de assumir essa superintendência. Adilson é casado com a Estreia, uma querida amiga, a gente tinha trabalhado junto na UFRJ, em uma série de programas na Pró-Reitoria de Graduação, e aí aconteceu que a Estreia ficou ligando lá para casa. Eu conto isso num livro, estou para lançar um livro de memórias, dizendo que eu tinha que participar disso, que o Adilson estava em Campos como reitor da UENF, e eu estava cansado de burocracia, sinceramente muito cansado. Eu estava saindo, no período da UFRJ, de uma crise muito grande, que foi quando o ministro nomeou Vilhena como reitor, quando quem tinha vencido as eleições foi o Aloysio Teixeira. Isso foi uma crise muito forte no UFRJ. Eu estava participando da administração anterior. Então eu estava numa hora que tudo que eu não queria na vida era... Não queria mais saber de cargo, de nada, né? Aí a Estreia ficou ligando. Não, Carlinhos, porque a gente acha que você tem que ser não sei o quê. E aí eles assumiram finalmente o governo. E no início de janeiro a Estreia falou: poxa, Carlinhos, tem uma colisão de esquerda que assumiu o governo do Estado. Pelo menos você vem tomar um cafezinho aqui na secretaria. Posso interromper? Totalmente. Porque é o seguinte, eu esqueci de apresentar completamente o Carlinhos. Ele é professor da UFRJ, da área de Fisicoquímica, não é isso? Já visitei lá o laboratório dele, muito bem montado, então pesquisador também da melhor qualidade e tal. E é por isso que às vezes o trabalho burocrático cansa, a gente fica querendo voltar para o laboratório e para a sala de aula, não é isso? Não, eu gosto muito, e eu gostei de fazer. Não é que cansava, eu estava traumatizado de ter avançado na UFRJ, fizemos o laboratório de graduação, a comissão permanente de avaliação, enfim, muita coisa legal. E de repente aquilo foi se ruiu por conta de um episódio que eu considero totalmente equivocado, né? Se houve um processo de consulta, ele tem que ser respeitado. Aliás, eu não preciso falar isso para você, né? Exatamente. Obviamente. Né? Você tem clareza disso, né? E de forma dura também. Dura também, né? Então a gente viu aquela coisa de desmoronar, então não é que me cansa. Eu gosto de fazer coisas. Eu posso falar também da coisa pessoal um pouco, né? Eu acho legal de movimentar pessoas e nesse ato de movimentar pessoas, você conhece pessoas, aí você faz amizades, aí você... Entendeu? E às vezes tem um conflito ou outro, depois... E ainda eu gosto disso, acho que isso movimenta a gente, né? Quando você está no laboratório fazendo pesquisa, tem os alunos pós-graduação, mas é um pouco mais restrito, né? Então, não exatamente pelo cansaço, mas pelo desgaste daquela situação que foi muito traumatizante. E aí eu falei para a Estreia, não vou, não. Uma vez eu até falei, enfim, não vou mencionar os termos que eu utilizei com a Estreia, mas disse que não. Aí ela falou, mas Carlinhos, vem tomar um cafezinho aqui na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não é possível, você é nosso amigo, assumir o governo de esquerda. E aí eu conto isso nesse livro de memórias que eu estou terminando de escrever. Eu morava em Niterói, deixei o carro parado lá, peguei as barcas, e estava um dia lindo, assim, o sol estava batendo nas gotinhas das ondinhas, brilhando. Eu caminhei pelo centro, eu cheguei bem-humorado. Não façam isso. Isso é um erro. Se você tem alguma coisa que você quer... Eu cheguei bem-humorado, aquele negócio fazia sentido, aquela secretaria, aquilo tudo. E aí fui assumindo... Foi entrando em mim a possibilidade de
fazer um projeto com tanto conteúdo social. No fundo, o que me ganhou foi isso, né? E aí a Estreia, então, pediu, eu fiquei inicialmente ajudando, e quando a Adilson voltou de Campos, ele pediu para que eu ficasse comandando o projeto, porque ele já estava numa etapa da vida que ele não queria continuar. E assim eu entrei nessa história, e assim nasceu a construção desse projeto, né? Eu estou contando os primórdios da construção do projeto. Sim, pois é. Esses todos são colegas, professores. A Estreia também era da UFRJ, né, da matemática. Pois é. Então, assim, é um grupo bastante dedicado, sério, né? Eu tive o prazer de conhecer a Estreia também, né, através do Carlinhos, claro. Né? Bom, e aí você foi andando para frente, foi tocando o projeto, e o projeto não coube mais dentro da secretaria, né? Ele ganhou uma dimensão bem maior do que comportava naquela sala da Superintendência da Educação à Distância, não é isso? Como é que foi isso? Eu acho que é muito importante destacar, e isso é uma coisa que eu tenho muito clara nessa trajetória, que eu fui fazendo algumas coisas, de que uma coisa só se sustenta se ela é feita na parceria e democraticamente, ouvindo as pessoas, tendo essa compreensão de que somos um todo, né? E aí a gente vai trazendo pessoas competentes e enfim, vai construindo. Então esse projeto teve uma etapa anterior a sair da secretaria, que foi reunir as universidades, reunir personagens das universidades, os reitores, os pró-reitores, construir um projeto. Aquele projeto foi construído coletivamente, a gente fez um primeiro rascunho, mas ele foi construído nesse âmbito da colaboração. Depois construiu-se um termo de colaboração que foi assinado no Palácio, também já no âmbito desse grupo, né, que era um grupo... É claro que a gente percorreu o mundo um pouco, entendeu um pouco as coisas para fazer um rascunho, né? Mas depois essas coisas se consolidam ouvindo, entendendo como é que a gente consegue encaixar as peças. Então, a tentativa foi justamente ver o que a gente podia contar da universidade no seu compromisso social e no seu entusiasmo de fazer coisas diferentes. O que a gente conseguiria das prefeituras também nesse compromisso, na necessidade de não ver aqueles cidadãos virem ao Rio ficarem excluídos do processo educacional. Como é que a gente poderia dar àqueles alunos do ensino médio que terminavam o ensino médio? Uma vez eu estava numa praça em conservatório, eu andava de jipim pelo interior para entender, conversava com jovens que terminavam o ensino médio, e uma vez me marcou uma conversa na praça de conservatório, nessa época que a gente estava construindo o projeto. Eu perguntei para o garoto, não, garoto, o que você está fazendo? Eu faço isso, estudo, ajudo meu pai, mas o que você quer fazer depois? Não, a gente aqui não faz nada não. De volta para a roça, não tem nada para fazer, não tem como estudar. Então, aquelas coisas foram se encaixando, né? E nessa construção coletiva acabou nascendo esse projeto, o projeto CEDERJ. E tem toda uma trajetória de construção que durou 1 ano, até que finalmente ele teve que transbordar. Quer dizer, ele já saiu da secretaria a bordo de um ônibus com as universidades. A gente saiu juntos, entendeu? Claro que as universidades, no que elas tinham de relação com os pró-reitores, com colegas das universidades que participaram de outras atividades disso. Então, eu acho que isso é muito importante, que eu acho não só nesse, mas outros projetos que a gente teve a possibilidade de trabalhar, é essa construção coletiva, esse entendimento que uma coisa que se sustenta e que pode fazer a diferença, ela tem que ser construída na escuta, na colaboração e no respeito aos colegas. Pois é, eu queria também destacar o seguinte, esse projeto que pensou a educação à distância e tal no início, ele acabou ganhando uma outra iniciativa que veio junto, né, que virou o Portal da Educação e tal, né? Pois é, eu queria que você contasse também isso, quer dizer, não foi apenas um projeto de educação à distância, teve também toda uma outra preocupação de política mesmo educacional e cultural, não é isso? O Portal da Educação teve vários, o pré-vestibular social, que foi criado um pouco depois, a consolidação das atividades de museu, o Museu Ciência e Vida, quer dizer, tinha um grupo de pessoas, e isso sustentado pelo Vanderlei, depois por outros secretários e governadores que entraram, que tinham um projeto com pensamento um pouco mais sistêmico, né? E o Portal da Educação
que até hoje existe, né, é uma felicidade vê-lo de pé e ativo, ele se encaixa nessa trajetória, que é a trajetória de pensar como é que a gente consegue, utilizando meios na época não muito tradicionais, transpor algumas barreiras sociais, né, impostas, eu vou exagerar, mas pela zona sul do Rio de Janeiro. Não é bem isso, mas no sentido figurado, né, imposta por essa centralidade das universidades estarem aqui, da cultura ser emanada daqui. Então, quando você faz um portal do professor que pega no espaço virtual, e hoje tem muitos, mas na época não tinha, a colaboração de pessoas em vários cantos diferentes, professores em escolas do interior, numa posição mais humilde que um professor, eventualmente, numa escola mais consolidada no Rio de Janeiro. É esse projeto, né? No fundo, eu acho que é um pensamento de tentar circular o bem educacional em camadas que, eventualmente, não tinham acesso a ele, né? E é claro que era uma época, hoje é diferente, mas eu acho que essa questão até hoje se sustenta, a gente pode falar nisso mais adiante. Não, com certeza. Mas então, voltando agora um pouquinho mais para o CEDERJ e para a construção do modelo, né? Quer dizer, você falou que viajou por países, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, né? Conhecer modelos de educação à distância. E como é que foi a construção do modelo do CEDERJ a partir desse estudo todo e com quem que você começou a contar nessa construção? Além dos colegas das universidades, que a gente no início não interagia tanto, foi interagindo cada vez mais, eu tentei olhar. Não era a pessoa para fazer esse projeto, né? Eu não tinha trabalhado com educação à distância, sinceramente, já que a gente está sendo. Está sendo franco, né? Eu tinha trabalhado com metodologias educacionais na UFRJ, eu criei os LIGs e assim, tentei circular educação pela rede, né, e pelos computadores, mas eu não tinha experiência num projeto desse tipo, né? Mas enfim, estava lá e vamos em frente, né? E aí eu comecei a estudar como é que funcionavam as universidades mundo afora. Como é que era o modelo da Open University, da UNED da Espanha, as universidades virtuais americanas e outras instituições. E aí a gente conseguiu, de alguma maneira, tivemos a sorte do Michael Moore vir ao Rio de Janeiro e conseguimos que ele ficasse com a gente alguns dias, dois dias eu acho. Discutimos muito com ele esse modelo e ele deu várias ideias. Depois a gente foi para o International Conference of Distance Education, que eu lembro até hoje em Viena, que foi em julho daquele primeiro ano, e com a credencial do Michael Moore, que é simplesmente, né, não é uma credencialzinha. O Michael Moore é um papa na área de educação à distância, que eu tive o prazer de conviver, grandes teóricos e fazedor. Eu lembro perfeitamente quando ele estava no Rio, antes, nessa noite, eu tenho muita teoria que é muito bom tomar vinho com essas pessoas. Porque, primeiro, é bom tomar vinho. Segundo, você fica mais solto. Você começa saem coisas que às vezes não saem num encontro mais formal. E ele contou como é que ele fez a Open University. Foi um dos poucos que começaram a Open University. Então isso é muito legal, né? Muito interessante. E aí ele me indicou várias pessoas na Europa que eu tinha que procurar. E quando eu falava o nome dele, ele mesmo escreveu, as pessoas me recebiam com braços abertos, né? Um deles foi nada mais nada menos que o Otto Peters. Talvez o cara mais importante de educação à distância no mundo. E a gente está aqui numa conversa muito informal, né? Então tá. Fica à vontade. Tá. Quando eu finalmente cheguei perto do Otto Peters, né, e expliquei para ele o modelo, que a gente estava pretendendo fazer uma universidade de 40 mil alunos em poucos anos, eu vi que ele Titubeou assim. Deu uma titubeada, assim. Não contem para ninguém, mas ele deu uma titubeada, assim, porque... E eu hoje faria a mesma coisa, já hoje entendendo do processo, né? E ele foi muito generoso, ele foi muito carinhoso, uma figura maravilhosa. E aí ele me convidou para, nessa sequência da viagem, até mudei minha passagem, foi uma confusão, mas ele me convidou para ficar com ele um dia lá na Fern Universitat, que ele criou. Ele, além de um teórico fantástico, um criador da Fern Universitat. E eu fui, né? E foi uma convivência, um cara maravilhoso. Depois eu convidei ele para vir para o Rio, passamos uma semana juntos, ficamos amigos. É uma
Uma pessoa maravilhosa. Aliás, ele deu uma palestra lá no CEDERJ, quando eu trabalhava lá, né? Isso, foi nessa vinda dele. E a gente ficou, enfim, uma semana de convivências. Também, obviamente, a gente fez esse sacrifício, tomou um vinho juntos e essas coisas. Mas era uma pessoa maravilhosa, um ser humano, assim, uma emoção ter conhecido ele e ter tido essa relação de amizade. E também ensinou muita coisa, né? E ter estado na Open, na Fern Universidade. Depois a gente elegeu a UNED da Espanha como uma universidade de referência. E a UNED da Espanha nos recebeu de braços abertos. Eu fui muitas vezes à Espanha. E fizemos um laço muito forte com a Espanha. Acabamos entrando para o Conselho Superior da Associação Ibero-Americana de Educação à Distância. Acabamos presidente, numa certa época, por pressão da própria UNED. E eu tinha lá eles foram maravilhosos com a gente. Eu quero destacar que na Constituição do CEDERJ, a UNED da Espanha foi fundamental. Porque lá nós vivenciamos. Eu fui com o pró-reitor da UERJ uma das vezes, eu fui muitas vezes. E lá a gente ficava mesmo fuçando o que a gente quisesse. Não, Carlinhos, o que você quer? Me chamavam de Carlitos, eu acho, não tenho certeza. Mas assim, pessoas assim de um espírito público, de uma generosidade, que eu me emociono até de falar. Sem nenhuma coisa de dinheiro, realmente uma coisa de troca, de vontade mesmo de estar participando. Eles estiveram aqui também, né? Muitas vezes, estiveram aqui muitas vezes. Por exemplo, eu conversei com o pró-reitor de avaliação, num dia que estava tendo a avaliação, Alejandro Tiana, que acabou depois de reitor, foi vice-ministro da Espanha, uma pessoa também maravilhosa. Naquela época, eu quero saber como é que faz as provas. Ele ficou comigo, ele estava preso numa sala, porque a gente estava fazendo prova em 60, 80 polos, dos quais alguns no exterior, e se dava problema na prova, precisava tirar, já tinha uma outra prova, tirar cheque, mandar para o fax. Enfim, bicho complicado, né? A gente aprendeu essa complicação com ele e ficou 4 horas comigo. Eu posso estar exagerando, mas 3 horas, 3 horas depois. E depois a gente se encontrou muitas vezes, é um querido amigo. E assim, eu fui nos polos e as pessoas me receberam contando os detalhes, né? Por exemplo, no polo de Barcelona, na verdade Tarrasa, a Mercê, que era a secretária, que era a diretora do polo de Tarrasa, ela não só nos recebeu de uma maneira magnífica, ela e o vice dela, como contou uma coisa que foi importante para a gente, que ela achava que a UNED deixava o fazer acadêmico dos polos muito solto, e que precisava ter um coordenador de área por polo. Assim surgiu no nosso projeto o coordenador de física, de química. Quer dizer, nós temos nos polos regionais tutores e um coordenador dos tutores daquela área. É da Mercê. Foi a ideia dela. Então, foram elementos que foram surgindo nessas visitas aos polos e nessa conversa aberta desses amigos queridos, Miguel Santamaria, Ángeles, Cello é uma pessoa maravilhosa. Você conheceu a Cello? Consuelo Vedraça. Pessoa maravilhosa. E pessoas assim que realmente me emociona de ver. E eles foram muito importantes nisso. Porque lá a gente saiu do mundo imaginário, do papel, já tinha visitado a Fern, mas do mundo real, a vivência do mundo real. Nós trouxemos professores que conversaram com nossos professores foram lá. Então, eu acho que isso foi muito legal. Quer dizer, a gente não saiu construindo, a gente partiu. Isso eu acho importante sempre, né? Não tem por que refazer. Tem como refazer, sim. Aprender com as pessoas. E, claro, não é fazer exatamente igual. Então, eu acho que foram esses elementos fundantes. Por exemplo, posso... Nós tínhamos no nosso projeto de não ter tutoria presencial. E quando nós visitamos os polos de Madrid, eu estava com o pró-reitor da UERJ, o querido amigo, eu estou ruim de lembrar nomes, mas o... Não era o Zacarias? Não era o Zacarias, mas trabalhava junto. Então, se esse meu querido amigo ouvir, eu peço até desculpas, porque... Vasco. O Vasco. Convivi com ele 10 dias, viajamos, foi muito legal, é uma figura muito legal. Tive muita sorte de conviver com pessoas e o Vasco estava nessa visita. E aí o Miguel
que era diretor dos polos de Madrid, ele nos levou para visitar um polo de Tarrasa, que fica distante, um polo maravilhoso, assim, onde tem os laboratórios da UNED, que estão distribuídos em polos, não todos os polos. E aí o Miguel disse que queria no carro dele, então a gente tinha um carro da UNED, aqueles Alfa Romeos, todos, que um carrão, né? E aí a gente foi no carrinho do Miguel, eu, Páscoa, a gente estava lá, e ele dirigindo, né? Aí quando ele soube que o nosso projeto não incluía tutoria presencial, acho que ele parou o carro no estacionamento, bateu no volante, não pode! Deu uma bronca na gente. Deu uma bronca. Assim, foi a melhor bronca que a gente já recebeu na vida, né? Concorda? Concordo. Foi ótimo, né? Eu e Vasco, a gente depois saiu para conversar e tudo. É claro que tem que ter. Aí a gente adaptou, vamos fazer nos primeiros 2 anos, porque o dinheiro também não é... Enfim, então são coisas que a gente foi trabalhando com os colegas e outros foram dizendo. Então, eu acho que a construção do CEDERJ, foi muito pautada nessas observações, por um lado. E por outro, exatamente depois que a gente saiu da secretaria e que começou a trabalhar na escola Adolfo Bloch, do time que foi se formando, dos quais você participou. Né? Eu quero aqui dizer para todos os presentes que o Léo estava desde Jurássico, não no primeiro ano, do segundo ano. Portanto, ele estava no segundo ano lá com a gente, você vivenciou aquilo, né? Eram pessoas, tinha os técnicos que a gente contratou, mas eram pessoas das universidades que tinham maior afinidade com isso. E que não tinham muita, né? Porque era uma coisa muito... E aí é uma outra história. A gente começa a trazer as universidades e por um lado, a criatividade começa a ficar mais tolhida, porque você tem que passar por mais pessoas, vão se criando os conselhos, mas, por outro lado, vai se negociando o possível, o viável dentro daquela questão. Pois é, quando você começa a institucionalizar a ideia, aí a questão também da burocracia, dos controles e tal, isso tudo vai também colocando os limites necessários, né? Essa coisa da criação e da institucionalização. Mas, então, você falou de muitos personagens importantes, estrangeiros, alguns até brasileiros, mas nessa criação, eu vou puxar um pouco a brasa para Unirio, para falar um pouco de Denise Sardinha, né? Queria que você também, porque você me contou uma vez uma história que eu queria que você reproduzisse aqui, quando e por que você chamou a Denise Sardinha para participar dessa construção. Na verdade, tivemos alguns pioneiros nesse processo, né? Os primeiros que eu pude... Quer dizer, tinha que mostrar para as pessoas que as pessoas acharam que era uma viagem na maionese. E cá entre nós, eu acho que as pessoas tinham toda a razão, né? Isso era uma... não é? Acho que tinham razão. Depois eu conto a história do Cícero, reitor da UF, anos depois. Sim. Essa história é interessante de ouvir. Mas assim... Mas não era uma viagem na maionese, porque tinha o apoio do Vanderlei, tinha apoio do Estado, e tinha o Darcy Ribeiro, então era e não era, né? E tinha outras experiências já de sucesso no mundo, né? Tinha experiência de sucesso no mundo. Mas no Brasil era muito... Não tinha nada nessa dimensão, e muito menos tinha experiência de sucesso no mundo, mas não de consórcio. Até hoje não tem. Até hoje nós... Enfim, às vezes é até bom... Não se ater tanta literatura que você acaba fazendo alguma coisa que... Né, porque não tinha, né, mas era a encomenda original do Vanderlei de Souza. Então, na hora que começou que a gente foi para a escola do Adolfo Bloch e ganhou aquele espaço muito reduzido, mas era um espaço que a gente pudesse chamar de nosso, né? Então, entraram em cena alguns personagens muito importantes, que foram os coordenadores de curso. Então, foi fácil para mim chamar o Celso Costa, que é meu amigo, talvez seja um dos melhores amigos que eu tenho, que é um matemático conhecido, um escritor famoso hoje, né? Então eu chamei o Celso Costa. Na UFRJ eu chamei o Chayer Nascimento, o Felipe Canto, Vanderlei indicou a Massaco, e aí a gente foi transbordando para outras universidades. E algumas pessoas tiveram um papel importante nisso, né? Eu citei 4 nomes, eu quero citar o da Denise Sardinha. Também um nome, uma pessoa fundamental. A Denise, ela é uma pessoa com comprometimento inequívoco. Ela fez uma diferença importante nessa construção, né? Nota que nós já tínhamos vários cursos sendo
em caminho, né? Então eu diria que tem alguns coordenadores. O Vilmar, da Biologia da UENF, também é outro. Tinha um grupo lá muito especial de malucos que acreditaram que esse negócio podia funcionar. A Maria veio depois. A Maria também foi muito importante. É muito importante. É uma super querida amiga, mas ela não estava nessa turma de 6 ou 7 iniciais. Eu estou falando do início dos anos 2000, né? E lá, então, na hora que a gente traz os coordenadores, e esses coordenadores foram escolhidos como... E aí tem um detalhe importante que eu queria destacar. Esse negócio vai até meia-noite hoje, né? Vai em frente. Depois vocês editam, né? Vocês editam porque é muita história. Eu estou adorando ficar aqui contando as histórias. Não ser de 70 anos já gosta de ficar contando histórias, né? Mas eu vou contar esse episódio só para destacar a importância desse caminhar de escolha, né? Eu tive, ao longo dessa trajetória, contato com muitas pessoas que criaram as universidades. Inclusive a Universidade Aberta da Catalunha, bem depois. E eu tive também a oportunidade de conviver com Miguel Cárceres, que criou a Universidade Aberta da Venezuela. E fiquei com ele uns 5 dias, ele e a esposa dele, Lili, pessoas muito agradáveis, também pessoas que se encontram e falam, caramba, é um outro teórico importante. E acho que pegando um ônibus, que a gente foi fazer um passeio para... Foi no Equador, numa cidade no interior do Equador, a gente ia visitar, enfim, visitar as matas e a floresta. Ou um outro episódio, ele me contou que ele fez uma escolha errada na construção da Universidade Aberta da Venezuela. Diz ele que ele chamou pessoas que entendiam de educação à distância e não pessoas que eram expoentes de conteúdo da sua área. E ele disse que ele sofreu muito com isso. Que a qualidade, que ele disse, palavras dele, abre aspas, educação à distância você pode aprender, mas biologia celular, ser um nome internacional em biologia celular, ele não está falando seu nome internacional em educação à distância. Ele está dizendo, ter o conhecimento necessário de educação à distância para colocar um curso de pé, você pode aprender. Mas ter autoridade em biologia celular, por exemplo, em bioquímica, para poder chamar colegas de altíssimo padrão e poder encará-los de frente, isso você não constrói. É muito mais difícil. Eu quero só destacar que ele não está falando de ser um profissional da área de educação, pesquisador de educação à distância. Não, isso aí, claro que é difícil também. Uma trajetória, você faz graduação, mestrado, doutorado, e você não é nada quando termina o doutorado, você leva mais 20 anos para conseguir escrever os artigos, você tem um nome, ser um pesquisador internacional reconhecido. Então, é sobre isso que ele está falando. E essa foi uma decisão, eu não sei se foi minha, ou foi do Vanderlei, foi dos dois, mas foi construída naquele início, de que nós chamaríamos para coordenar os cursos pesquisadores da mais alta qualidade. Vanderlei é um pesquisador de alta qualidade. Então, o Felipe Picanto era um pesquisador de linguado CNPq, meu colega de andar. O Celso Costa fez a superfície Costa, um dos maiores matemáticos do Brasil. A Masako Masuda, na área de biofísica, é uma pessoa, enfim, muito reconhecida. O Vilmar tem um congresso, o nome dele, né? E a Denise Sardinha também era uma professora da Unirio que tinha esse perfil. Então, foi mais ou menos assim que a gente construiu e foi muito... Mas para além dessa questão de como é que a gente convidou ela, né? Como é que chegamos no nome dela, é uma pessoa maravilhosa, né? Fica aqui meu abraço para a Denise, não vejo há muito tempo, e foi fundamental. Ela tem uma sensibilidade, a Denise Sardinha, de reunir as pessoas. Ela tem, embora ela saiba muito e seja de uma área mais ligada à área de saúde, né, na educação, não embora, ela tem uma especialidade que não é a especialidade na faculdade de educação, mas onde congrega mais professores, né? Ela tem um carinho, ela sabe reunir as pessoas, ela tem uma firmeza de propósitos que foi muito legal. Então fica aqui o nosso reconhecimento enfático a Denise Sardinha. Muito bom, muito bom. Então, assim, aí você já falou de um grupo grande de profissionais, né, de algumas universidades aqui do Brasil, já dentro do espírito do consórcio, já com o consórcio
consolidado. Mas você falou de um dos signatários do consórcio, que foi o reitor da UF, né? E você ia contar uma historinha dele. Então, por favor. No início, muito difícil. A gente passou por 160 congregações. Ninguém deu cheque em branco. Foi assim, foram cheques sofridos. Sim. Passamos por congregações difíceis, depois foi ficando mais fácil, porque começou a virar uma realidade, né? O primeiro curso que surgiu foi da UF, da matemática. Pela coragem do Celso e da Esther, pró-reitora Esther. Quero fazer uma homenagem à Esther. Ela foi uma pró-reitora fundamental, Esther Huck, nesse processo. Ela ajudou demais. Ela foi ela foi muito importante nesse iniciozinho. Nota que não desistia nada, existia uma ideia. E aí o primeiro vestibular foi lançado pela UF. Anos depois. Então ele teve uma coragem, ele foi fundamental nesse processo. O Celso também. Corajoso, Cícero. Corajoso. Agora, em algum momento nós resolvemos criar uma coisa que existe até hoje, que é o ESUD, Encontro de Educação Superior das Universidades Públicas. Existe até hoje o ESUD, né? Ele é tocado pela Unirede. E a gente tinha, por uma série de circunstâncias, vindo do congresso do AESAD, e entendeu que o setor público não tinha um congresso, tinha a ABED, tinha outras coisas das mais amplas, envolvendo muitas privadas, mas não tinha um congresso de educação superior à distância do Brasil. E tinha esse ibero-americano, tinha outros no mundo. Então a gente viajou de novo na maionese e resolveu fazer um congresso de educação superior à distância do Brasil, é o ESUD. O primeiro ESUD nós fizemos em Petrópolis. E foram 400 pessoas. 400 pessoas. E a maior glória que eu tenho dessa época é ter conseguido com o prefeito de Petrópolis, o Rubinho, o Palácio de Cristal para fazer a festa. Eu fui conversar com o Rubinho um bom tempo, né? E Rubinho, nós queremos trazer um congresso para cá, se ajuda, claro. Primeiro congresso, né? Mas a gente quer o Palácio de Cristal para a festa. Né? Não, lógico, Carlinhos, claro. Ele topou na hora. E foi a festa mais bonita de congresso que eu já fui na vida. Tinha chorinho, foi linda a festa. Foi uma festa maravilhosa. E voltando então à abertura desse encontro, nós chamamos o Cícero. Estávamos na mesa, eu, acho que o Celso, o Cícero, talvez mais um reitor. Eu não lembro bem quem estava na mesa. Não é que nesse momento que a gente fez o primeiro congresso, tinha 400 pessoas, o Cícero solta a seguinte história. Do dia que ele foi convidado pelo Vanderlei para uma reunião que a gente ia apresentar o projeto aos reitores. Ele contou a seguinte história. Olha, eu quero dizer para vocês que eu fui convidado pelo secretário para ir no encontro na secretaria para criar uma universidade à distância. Eu fui porque ele era o secretário, porque eu não acreditei minimamente que esse negócio... Esses caras estão malucos. Mas o que eu vou fazer, né? O secretário mandou eu vir, eu fui. Foi isso que ele falou. Então, isso conta bem o clima... depois a gente foi evoluindo, tanto que ele foi o reitor que colocou o primeiro curso. Então, foi um momento assim muito, muito legal, muito criativo, de muita união. Eu acho que a gente deve esse clima, né, que se criou das pessoas, a gente deve essa possibilidade que se abriu no Rio de Janeiro. Pois eu fui outro dia a um evento, aliás, no início do semestre. Eu já te contei, mas vou contar para o grande público para que você comente também de algumas... da importância também de uma articulação política dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu fui a Saquarema e encontrei com o ex-deputado Paulo Melo. Estava lá porque era aniversário do Polo e houve uma festa, eles gentilmente convidaram a Unirio para estar presente, eu fui lá e tal, falei do seu nome, citei você, o Paulo Melo, sim, o professor Carlos e tal. Então eu queria que você falasse um pouco, puxando pelo nome do Paulo Melo, mas assim, da necessidade também que houve dessa articulação política para além das universidades, para a viabilização desse projeto, né? Porque isso implicava em grana, em aprovação na Assembleia Legislativa e tal, uma série de questões que não são tão simples assim, né? Eu acho que a luz para isso acontecer no Rio de Janeiro foi muito dado
por duas experiências, uma da UNED da Espanha e outra da Federal Estadual do Mato Grosso, que foi a primeira instituição que fez um curso de pedagogia de séries iniciais para professores de exercício. Nós fomos o primeiro que deslanchou a possibilidade de fazer curso não apenas para a formação de professores em exercício. O primeiro vestibular aberto do Brasil de educação à distância do Brasil foi na matemática do CEDERJ. Então, são dois marcos na educação à distância do Brasil, e eu vivenciei bastante esse acordo político que se estabeleceu na Espanha. Porque eu fui nos polos, eu conversei com diretores de polo, que me contavam como era a articulação, e com o reitor da UNED, com vice-reitores. Então, me pareceu muito legal embora mais complexo, é muito legal esse congraçamento de instituições públicas para atingir um objetivo. É claro que ele é mais complexo, né? Várias vezes me disseram, não, Macalinho, por que você não pega o dinheiro do Estado, constrói um polo e mantém ele? Várias vezes a gente recebeu crítica, esse polo não está funcionando, esse sujeitinho, Carlinhos, montou um modelo com os seus colegas lá, que não funciona porque troca prefeito, entendeu? Isso é real. Isso é real. Na Espanha menos, porque o sistema lá é um pouco mais estável do ponto de vista dos compromissos políticos assumidos pelos entes federativos. Uhum. Mas lá envolvia a municipalidade, o governo do Estado e o governo federal. Então nós construímos um modelo que envolvia os estados e os municípios. E participamos da criação desse setor no governo federal. A gente ajudou o governo federal a construir esse modelo também. O nosso modelo serviu de exemplo e se expandiu para incluir o federal, que até hoje continua acontecendo. Então, eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, entra o governo de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de frente, de trás, e a UNED continua sendo uma universidade sólida e bastante prestigiada, né? Então eu acho que veio um pouco dessa vivência, né, na UNED, de novo, a UNED da Espanha, porque eu tinha relação com o pessoal do Mato Grosso, lá tinha um modelo federativo, não era tanto, e era uma coisa pequena, mas a UNED da Espanha era uma coisa consolidada. Um modelo difícil, não é o modelo da Open, não é o modelo da Fern da Alemanha, é um modelo que não é um modelo tão consolidado assim. E eu acho que ter um polo regional mantido pela prefeitura, a relação é com o prefeito, a relação é com o deputado da região. E aí a gente vai construindo relações, e vai construindo, que eu acho que hoje a gente está com um problema seríssimo nisso. E até a gente ficou de conversar daqui a pouco sobre isso. Essa é uma coisa que a gente tem que retomar. Só fazendo parênteses, eu pedi para o Léo, depois da entrevista, a gente conversar um pouquinho, que a gente continua na luta, né? Esses velhinhos aqui continuam, quer dizer, pelo menos esse velhinho, esse jovem, continuamos na luta, né? Mas eu acho que então, aquele prefeito depois virou deputado. E aquele deputado ajudava aquele prefeito, queria levar o curso para a cidade e ganhava o mérito político, que tem que ganhar mesmo. Paulo Melo foi um deles, ele foi uma pessoa super... Ele queria o curso à distância em Saquarema, Saquarema estava no nosso mapa, juntou a fome com a vontade de comer. A gente teve uma relação com ele muito próxima, e ele ajudou a construir o polo de Cantagalo, ele ajudou. Passamos alguns momentos muito difíceis, o Paulo Melo foi firme. Então, além de qualquer questão política, da trajetória pessoal dele, constrói-se uma relação de amizade, de confiança nessa questão. Então, isso você vai construindo. E como eu fiquei 20 anos à frente do CEDERJ, acabei tendo... Quer dizer, isso é de conversa em conversa. Não, prefeito, a gente está precisando de ar-condicionado naquela sala, um ar-condicionado naquela sala daquele polo, né? Até coisas de andar de helicóptero para visitar o polo, ou não. Então, é uma rede de sair para almoçar, sair para jantar. Eu destaco muito essa coisa, eu acho importante, que eu acho que um projeto ele se faz nas relações. O Vanderlei fala isso, o mestre Vanderlei. Tudo são relações, quer dizer, está exagerando, claro, eu também estou exagerando. Você faz com um bom projeto técnico, você faz com a colaboração, mas você faz também na relação de confiança de que, não, eu estou falando isso... A gente não assinava, eu vou colocar um ar-condicionado e eu vou colocar mais um curso, entendeu? Uhum. Ele quer o ar-condicionado, na verdade, quando era para botar mais um curso, eu pedia muito mais coisa, né? Não, eu preciso mais sala, mas eu preciso, Carlinhos, de mais um curso para poder... Então era uma coisa com a secretária de Educação. Tive amigos prefeitos incríveis, o Pérez de Itaperuna, foi um amigo, né? Ele e a secretária
dele, que é uma peça rara, muito minha amiga, vou lembrar o nome dela, Esmeralda. Uma pessoa querida, né? O Celso Jacó, o André Siciliano, André foi uma pessoa que a gente trabalhou junto muito. Pezão, fez o Polo em Piraí, e muitos outros, né? Pessoas que estavam interessadas em fazer coisas e a relação comigo era uma questão de fazer. Então era ótimo, né? E pessoas muito, muito boas de convivência. Então eu acho que essas relações, o prefeito ia fazer a aula inaugural, o prefeito ia na formatura, os deputados também iam, o governador ia na abertura do polo. Então era uma... e com isso a gente também conseguia mais dinheiro, conseguia fazendo as coisas. E, óbvio, né? E valorizava aqueles que apoiavam a iniciativa. Então era uma coisa muito saudável. Eu acho que política é isso, né? Política é você estabelecer compromissos e fazer os compromissos. Eu acho que política também é você respeitar o outro e ter boas relações. E tem outras coisas que a gente não precisa... Não, mas é isso. Essa questão do compromisso com um fazer, né? E a execução disso, isso é ação política, digamos, né? Pois é. Mas enfim, e aí ao longo desse caminho, além de conhecer essa gama toda de pessoas e os lugares mais recônditos do Estado, digamos assim, né? Porque o Estado, por exemplo, eu sou agradecido à experiência do CEDERJ na Unirio com educação à distância, porque também conheci o Rio de Janeiro, assim, muitos lugares que eu não conheceria se não fosse essa experiência, né? Agora, eu queria falar um pouco também dessa sua ida depois ao governo federal. Quer dizer, por conta dessa experiência toda, você acabou sendo chamado pelo Lula para ocupar a Secretaria de Educação à Distância e acabou desembocando no projeto da UAB, né? Queria que você contasse esse processo, depois eu tenho uma outra pergunta para fazer sobre a UAB especificamente. Com o maior prazer. Já vi que quem está assistindo vai ter que desligar e ligar de novo, porque isso vai longe. Você ainda vai entrar na UAB, mas é o maior prazer. Eu tenho muito prazer de falar dessas coisas. Eu queria, antes de falar desse projeto de Brasília, e até contar uma cena pitoresca, como é que a gente entrou nesse projeto. Essa ida aos polos. Eu tenho muita clareza de que não é legal ficar preso na sede. Eu tinha isso fazendo a instituição e também como secretário em Brasília. Não é legal. Eu agora, por exemplo, estou coordenando a educação à distância do FJ e não consegui ir praticamente a polos. Estou angustiado, mas não estou conseguindo. Estou trabalhando 10 horas por dia, estou com outras questões pendentes e não estou conseguindo. Eu estou falando, mas não é possível estar nessa função sem estar indo nos polos. Então eu estou contraditório comigo mesmo. Eu comigo mesmo não estou bem nessa história. Porque é fundamental quando você faz uma coisa dessa estar na ponta. E nós visitávamos no início um polo 2 vezes por ano. Todos os polos. 2 vezes por ano. E quando chegávamos no polo, nós conversávamos com o diretor, depois sem o diretor com os tutores, depois sem o diretor e os tutores com os alunos. E eram conversas, tipo assim, a conversa era assim: oi pessoal, muito obrigado por estar aqui. Eu gostaria que vocês falassem do que não está funcionando. E os alunos, muito agradecidos, sempre falavam, os tutores não, já entravam direto, né? Que não tem isso, que faltava trazer a bolsa, essas coisas todas. Também da questão acadêmica, né? E a gente discutia a coisa acadêmica, mas os alunos, eles sempre foram muito generosos, era difícil tirar deles o que não estava funcionando. Mas eu levava o meu caderninho e o telefone celular, ainda meio jurássico na época, eu já ia ligando: olha, está faltando um computador nesse polo, a prova de que está atrasando, a P não sei o que, parará, parará, parará. Então dava dinamicidade ao processo. Eu conheço todos os buracos de todos os polos, talvez agora eles tenham mudado um pouco. E não teve nenhum polo que não tenha ido antes visitar, adaptar a obra. Então, eu acho que estar na ponta é muito importante para um gestor. Então, eu acho isso me levou. Depois a gente assumiu a Rede Seja, depois que eu voltei de Brasília, e eu fui em todas as escolas
E aí eu ia uma vez por ano a todos os polos e escolas, nós estamos falando de 90 lugares diferentes. E a gente ia, e às vezes tinha uma mordomia, o motorista pegava a gente no aeroporto de Campos. E aí eu dispensava o motorista porque eu queria ir dirigindo o carro, para sentir a estrada, para sentir chegar. Entendeu? Era um ritual de estrada, né? E aí ele me pegava depois, 2, 3 dias depois, numa cidade. Geralmente eu ia com ele, né? Pouquíssimas vezes de avião. E geralmente eu ia mesmo, a gente ia, voltava e às vezes eu gostava de ir sozinho mesmo dirigindo, achava muito legal. Eu gosto de dirigir, né? Mas assim, isso é detalhe, mas assim, é a estrada, né? Você está na estrada, você sai do polo, você sai dirigindo, ia muitas vezes com o Celso, muitas vezes, às vezes com o Massaco. E no começo a gente não tinha carro. E a gente tinha que ir com o meu carro ou com o carro do Celso Costa. O carro do Celso Costa sempre estava com algum problema no dia que ele viajava. Ele vai ouvir isso, ele vai saber. Era um carro bom, mas aí por acaso o documento estava vencido, ou sei lá, estava. Tinha problema para viajar, né? Estou exagerando, mas a gente ia muito no meu jipinho. E eu conto essas histórias com maior detalhe nesse livro de memórias. Mas a estrada, né? E era muito legal. Estar na estrada. Eu muitas vezes passava, depois que o CDR já estava consolidado, assim, eram umas visões que a gente tinha, né? Eu andava no meio do interior do estado do Rio de Janeiro, sabendo que a gente tinha já 30 mil alunos. E eu cheguei, claro, contar uma coisa que pode parecer maluquice, mas eu cheguei a ver redes assim, subindo e pensando, bom, aqui, lá atrás daquele morro, tem um aluno que eventualmente está estudando e tem uma rede que se formou para puxar ele, entendeu? Era uma coisa assim que tinha um pouco esse contexto. Então, olhar aquele morro entre as estradas era importante. Então, eu acho que isso eu queria registrar. Você mencionou de como foi legal para você ir para o interior, para mim foi fundamental, e para o CEDES foi fundamental. E aí nós trazemos os diretores de polo uma vez por mês ao Rio, nós fazemos reuniões, esse circular, né? Não só pelas estradas e pelos polos, mas esse circular com os diretores, criar uma comunidade, né? Nós criamos uma comunidade dos diretores do SEJA, uma comunidade. Então, essa circulação, esse não ficar preso no gabinete, acho que é fundamental para um gestor. Isso eu só queria trazer porque você mencionou essa ida ao interior, foi fundamental. E é uma coisa que hoje, por exemplo, eu sinto falta, né? Como coordenador de disciplina que sou. Né? Eu não estou só aqui na gestão, né? E as visitas docentes acabaram. Vamos fazer de novo. Aqui na Unirio, a gente já combinou de no segundo semestre, pelo menos nós vamos fazer. Se dentro do GT a gente conseguir articular de junto, melhor ainda. Né? Já é uma semana. Exatamente. Exatamente. Nós no FJ combinamos ontem fazer exatamente isso. É? Vamos inundar os polos de professores. Isso, pois é, porque eu sinto que os polos estão se esvaziando e que o interesse dos alunos está diminuindo também por falta do diálogo com as universidades, né? Que eu acho que foi um grande achado do CEDERJ. Assim, o fato de levar os professores sempre para a visita aos polos, né? Isso faz com que o aluno se sinta importante e presente dentro da universidade, né? Considerado pela instituição. Isso é fundamental, né? Eu acho que isso é algo que nos últimos 4 anos não aconteceu e está com uma pauta prioritária nossa da FJ, vocês da Unirio. Eu conversei com a Marília sobre isso, também é pauta deles. Então eu acho que a gente aí vai ter muita coisa a gente vai recuperar, eu acho. Agora você perguntou sobre a Universidade Aberta do Brasil, né? Pois é, deixa eu até fazer assim. Porque, assim, você teve essa experiência toda de construção realmente de uma universidade, né? De um sistema, né? Pois é. E a Universidade Aberta do Brasil, ela não funciona da mesma maneira, nem perto disso. Ela funciona muito mais como uma agência de fomento, né? E aí é isso que eu queria saber de você, assim, se a sua ideia inicial já era essa ou houve percalços e não deu para tentar nacionalizar esse projeto de maneira semelhante ao que aconteceu aqui no CEDERJ, por exemplo. Nós aqui estamos misturando um pouco a história pessoal com a história institucional, né? Pode ser. E aí eu queria contar uma historinha sobre... Queria falar um pouco da Universidade Aberta do Brasil. Já que a gente está registrando o CEDERJ, eu acho que valeria a pena... meu envolvimento com a Universidade Aberta do Brasil
nasceu de um projeto do Banco do Brasil no Fórum das Estatais pela Educação. O Ronaldo Mota, como secretário de Educação à Distância, eu sucedi ele. Depois ele foi secretário de CESU, depois tem uma trajetória, um professor conceituado aqui do país. Ele teve uma ideia muito interessante, não sei se foi dele ou do Fernando Haddad, os dois eram muito próximos, de criar o Fórum das Estatais pela Educação. Nasceu um pouco desse desejo do Banco do Brasil, de alguns personagens do Banco do Brasil, em particular o vice-presidente de pessoas do Banco do Brasil, Luiz, um outro professor que eu não lembro, acho que é o Carbone, e o Tuninho. Tuninho, que é meu amigo até hoje, querido, muito querido amigo, Antônio alguma coisa, é Tuninho, né? Carlinhos Tuninho. Tuninho, eu falei com ele essa semana. E o Banco do Brasil resolveu fazer um curso de administração para seus servidores e de graduação e disse que não queria contratar esse curso. Ele queria usar esse curso para fomentar o desenvolvimento das universidades públicas brasileiras na educação à distância. Isso foi uma sacada que tem importância na construção da UAB, que tem que ser reconhecida. Pois é, eu acho que essas histórias, a gente precisa resgatar elas, né? Eu vivenciei isso muito intensamente e você vai entender por quê. Você vai entender? Não, estou contando aqui por quê. Desculpa. Nós aqui vamos... E olha que eu conheço histórias da EAD, mas essa eu não conhecia. Estava lá na CESU o Maculan, que foi reitor da UFRJ, um querido amigo, eu adoro o Maculan, e como secretário de ensino superior, o atual presidente do INEP, Manuel Palacios, que também é meu amigo há muitos anos, e a gente tem uma relação por conta da amizade da esposa dele com a minha esposa, foram colegas de graduação, a gente já se conhecia. Um belo dia, eu recebo o recado que o secretário de Ensino Superior do Brasil, o Manel, iria vir com uma pessoa que eu não conhecia do Banco do Brasil, o Tuninho. E aí eles chegaram no Rio, né, e... Foram jantar no Manuel Joaquim, não? Não. Foi quase, né? Não foi isso. Não foi o Manuel Joaquim, mas foi quase. E aí eu pensei que eles queriam conhecer a experiência do CEDERJ, que já tinha muita gente visitando, né? Aí eu levei eles para conhecer a experiência do CEDERJ, ficamos lá visitando setores diferentes. Ainda estávamos naquele galpão. Depois da Adolfo Bloch, nós fomos para um galpão na Mangueira. E isso foi no ano de 2007 ou 2006, talvez. O Fernando já era ministro, então foi 2007. Acho que sim. O Fernando Haddad já era ministro. Mas a ida pro galpão é antes. Eu tive no galpão e eu saí em 2004, se não me engano, em 2005. Nós já estamos passando, né, chegando na Universidade Aberta do Brasil. Nós pulamos esses anos iniciais do CEDES, muita água rolou e nós assim estamos agora em 2007. Pulamos uma etapa para falar da Universidade Aberta do Brasil. E eu pensei que era isso que eles queriam. Aí a gente foi almoçar no restaurante da Quinta, que eu vou até hoje, é um lugar muito agradável, fui esses dias, para conversar com as pessoas e desenvolver temas. É um bom lugar. E a gente sentou lá para conversar. Estavam os dois, o Manel na minha frente, o Toninho do lado, e eu na frente do Manel Palácio, sentado nessa... Estou dando spoiler do livro que eu estou escrevendo de memórias, mas as pessoas vão ler o livro, outras vão assistir, então não tenho prazer de falar disso. Porque as coisas eu acho que vão acontecendo. Você não fizemos... O Michael Moore, quando falou da Open University, disse que tinha um decreto. O decreto real. Your Royal Majesty states a Open University. Aqui não, aqui no Brasil, eu acho que isso pode acontecer, mas muitas vezes isso não é uma garantia, nem... Você tem apoio político, você vai levando, né? Então esses fatos, esses fenômenos vão... às vezes sim. Eu não acho nem ruim, não. Porque às vezes você faz um decreto e não acontece. Aliás, no Brasil o que mais acontece é fazer decretos e não acontecer. Então estávamos nós três naquele restaurante e o Manel veio com um papo mole de que o MEC queria fazer um curso de educação à distância, reunindo as universidades, o Banco do Brasil. E aí eu estava totalmente tomado de coisas. Eu senti que aquele negócio, aquele papozinho estava vindo para cima de mim. E eu falei, que legal, poxa, bacana, boa ideia. De repente o Manuel Palácio, que é um ser gentil, hoje é o presidente do INEP, é uma pessoa da maior delicadeza, né? Ele joga o guardanapo na mesa, se levanta e fala, pô, Carlinhos, você não está entendendo.
O Maculan, o secretário de Educação Superior, mandou vir aqui falar contigo, você é funcionário da Federal, então você não enche o saco. Você vai coordenar essa porcaria e não... Foi assim. Mas estou exagerando, mas... O Maculan na época era reitor? Maculan era o secretário... Não, o Maculan era o secretário de Ensino Superior. E o Manel era o diretor de Ensino Superior do Maculan. Desculpa, eu confundi. O Maculan era secretário de Ensino Superior e o Manel... Então, são histórias da época, né? E a gente viajou o país todo, reuniu as universidades e criou-se... Eu acabei saindo dessa coordenação por um impedimento... foi uma das poucas coisas que eu não consegui passar no Conselho Superior daquela época. Os reitores entenderam que metade das vagas seriam dirigidas ao Banco do Brasil e outra metade seria aberto, seria totalmente financiado pelo Banco do Brasil. Os reitores acharam que não, que isso não era legal e que não deveria acontecer, então a gente teve que se retirar do projeto, ele já bem adiantado, e aí esse projeto foi tocado pelo pessoal de Santa Catarina e até hoje existe, que nasceu como curso de administração. Depois eu conto como é que ele virou esse curso de administração pública. Que aí depois é uma outra história que se seguiu, posso até contar. Mas essa é a origem da Universidade Aberta do Brasil. Nasceu aí. Na verdade, nasceu um pouco antes. Nasceu quando a gente conseguiu criar no MEC, junto com o Teatini, o ministro era o Cristóvão Buarque, a Unirede já estava envolvido nisso, o pró-licenciatura e algumas experiências que foram feitas pelo MEC bem-sucedidas. Então, na verdade, a origem maior tem aí. Mas, assim, esse projeto de ter uma união das universidades, consorciando coisas, tanto que o material didático daquele curso foi construído em várias mãos. Essa é a origem da Universidade Aberta do Brasil. Depois, esse projeto foi evoluindo, eu participei como membro de uma comissão e acabei sendo secretário e nessa época criou-se a Universidade Aberta do Brasil. E aí você me perguntou por que o modelo que eu estava participando, né, inicialmente na comissão, o Celso trabalhou comigo muitos anos, a gente trabalhou juntos, é um querido amigo, né? Mas ele estava querendo se ver livre de mim, porque eu sou muito ansioso, ele já estava de saco cheio de ter eu com a minha ansiedade, né? Aí eu falei, Celso... o Celso é uma figura maravilhosa, né? Eu adoro o Celso. E é uma figura maravilhosa, inteligentíssima. E aí eu sugeri que ele ficasse como diretor da Secretaria de Educação à Distância, que iria implementar a Universidade Aberta do Brasil. E foi aceito no MEC, pelo Fernando Haddad, pelas pessoas todas. Aí o Fernando me convida para ser secretário e ficou de novo, coitado. Tenho pena dele. E foi muito legal, a gente viveu muitos anos felizes em Brasília, viajando pelo Brasil. E meses depois ele já estava de novo na mesma situação. Então... Mas eu que obedeci a ele, não é ao contrário. O Celso é uma pessoa fora de série. Mas o Celso participou muito dessa construção, acho que o Ronaldo também. E ficou claro que a nossa situação no Rio de Janeiro não era factível de ser construída no Brasil todo. Porque não seria fácil você fazer um compartilhamento tão íntimo de disciplinas e de procedimentos e a nota do curso. Então, esse modelo ele talvez não vingasse, ou se ele vingasse seria numa velocidade muito lenta. Então isso foi objeto de discussão. A gente primeiro, inclusive, discutiu se deveria ter uma Universidade Aberta do Brasil de fato ou não. Ficou a marca fantasia, né? O Teatini dizia que a Universidade Aberta do Brasil não era nem universidade nem aberta, porque a universidade aberta ela significa você ter uma trajetória de desenvolvimento dentro do curso aberta, que você pode escolher trajetórias. E nós não fazemos isso. Então, nós não somos nem universidade, nem aberta. É verdade. Mas a verdade é que a gente foi jogando com... Sim, podemos compartilhar polos? Podemos. Podemos envolver a prefeitura, como fazemos no Rio? Podemos. Podemos compartilhar materiais? Podemos. Mas não troco, porque as universidades são muito... As universidades, muitas vezes, são muito territorialistas também, né? As nossas aqui no Rio se abriram porque foi um esforço, foi uma construção desde o início coletiva, né? Não sei se poderia ter sido feito assim. Verdade que na época, pela velocidade política, porque tem um tempo político. O Fernando estava lá, o Fernando Haddad, a gente tinha esses anos do segundo governo Lula, já foi no segundo governo Lula, então tinha uma coisa que é a cinética do processo, o tempo que a gente tinha para fazer e a possibilidade de implementação. Então você tem toda a razão. Eu levei 5 horas para dizer que você tem razão. A gente não adotou o modelo do Rio de Janeiro e foi pensado
por ser um modelo complexo do ponto de vista do Brasil. Eu acho que a gente poderia tentar retomar alguma coisa em outros estados. Eu acho que a gente tem muito buraco hoje em dia. A Universidade Aberta do Brasil, ela tem muito o que crescer, ela está muito burocratizada, a gente precisa ter muito mais investimento, a gente precisa... Se disse que ia conversar sobre isso, né? Mas ela foi construída, e é importante destacar que ela foi construída... O Fernando Haddad é uma pessoa fora de série, foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele tinha a visão da creche, a pós-graduação, e cada elemento desse processo ele tinha uma carga de discussão profunda. É impressionante, o cara é uma figura... Ele não é à toa que ele é o que ele é. Ele realmente é uma pessoa, e ele tinha feito 3 cursos, bem-humorado. As nossas reuniões com o Paim, José Henrique Paim, eram sempre muito agradáveis, assim, muito cheias de brincadeiras, falando de coisas sérias. Assim, a gente conseguia desenvolver um raciocínio. Assim, ele era ministro, eu era secretário, mas a gente estava lá conversando, né, ele dando ideias, e era muito legal. Produzia-se. E ele tinha essa capacidade de entrar numa discussão técnica e dar boas ideias. A figura, quando ele tinha alguma dúvida, ele pegava o telefone e ligava para uma diretora de escola. Não, aqui é o Fernando Haddad, diretora. Ela não acreditava, lógico, né? Aí depois ela acreditava. Falava com ela. Não, porque é difícil, né? Léo, aqui é o ministro. Fernando Haddad, isso é trote, né? Mas aí... Eu, se recebo um telefonema desse, até acreditar, já perdeu uns 3 minutos aí, né? Enfim, acabava acreditando, reconhecia a voz. Eu vi isso acontecer. Então é uma pessoa que tinha essa coisa da ponta também. E eu falei disso para dizer que ele participou dessa construção. Ele estava fazendo a Universidade Aberta do Brasil. Então, nós estávamos fazendo, mas era o ministro da Educação do Brasil, muito cacifado com o presidente Lula, que estava fazendo. Então é uma coisa... Assim como a gente estava com o Vanderlei, que estava com o governador, que estava muito empenhado. Então, existe nessa construção da Universidade Aberta do Brasil, com Cristóvão Buarque fizemos o pró-licenciatura e outras coisas, a Unirede foi criada, mas com Fernando Haddad a coisa deslanchou, porque era um projeto, e olha, era um projeto do Fernando Haddad, até hoje eu chamo ele de Fernando, a gente não se vê há muito tempo, mas eu tenho um carinho enorme por ele, é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma consideração, é uma pessoa realmente motivada pela questão pública, que toma decisões difíceis. Imagino que agora ele está tendo que tomar uma série de decisões difíceis como ministro da Economia, mas assim ele traz essa coisa pública o tempo todo no caminho. Claro que às vezes ele sabe que tem que dar uma volta ou outra, mas ele está lá com aquela trajetória muito focado. E era aquele tempo político, né? Era ele que estava lá. Então a gente tinha aquele tempo de chegar naquele número com aquele... E ele era uma pessoa muito bem relacionada com o Lula. Tanto que no final o Lula começou a conhecer, fizemos a Universidade Aberta do Brasil em Moçambique, e o Lula no final do governo dele já estava falando abertamente da universidade. E o Fernando Haddad tinha a Universidade Aberta do Brasil como um dos elementos desse projeto que significava fazer creche, a dimensão de capacitação do parque, eu cheguei a coordenar. Eram N projetos, N-S projetos. E esses projetos todos, cada um deles com essa complexidade, a Universidade Aberta do Brasil era um dos projetos que significava abrir o ensino superior, como Reúne, com outros projetos vinculados a essa trajetória de fortalecer o ensino superior. Então era aquele momento, então a gente tinha consciência que era aquele momento. E aí você faz escolhas, né? Às vezes não podem não ser as melhores escolhas e nunca vão ser, né? A gente nunca... Sei lá, é difícil você estar no meio do jogo, mas é isso. Reforçando o que você falou, a gente fez a escolha possível. Sim. Foi isso. Pois essa questão da implantação desse modelo de CEDERJ todo, ele acabou interferindo, ou melhor, se expandindo para outras áreas. Por exemplo, eu fiz o material de um curso, participei com muita gente da criação de um programa federal que era o Pró-Infantil, que era para formação de professores de educação infantil, escrevendo material didático, né, a convite dos coordenadores do programa aqui no Rio, né? O que me deu uma satisfação enorme, porque todo aquele conhecimento que eu absorvi ao longo do tempo do CEDERJ me foi... Então, assim, me foi muito útil.
Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu acho que o governo federal acabou absorvendo muito da necessidade de utilizar-se da melhor maneira possível dos recursos da educação à distância para atingir várias áreas, principalmente na formação de professores leigos, né? Esse programa do Pro Infantil era muito isso, tinha também o Pro Formação, né? Uma série de programas que eu acho que acabaram tendo um sucesso muito grande e catapultaram a formação docente de forma muito ampla no Brasil, graças a essa tecnologia toda desenvolvida aqui no Rio de Janeiro. Você não vê isso mais ou menos dessa maneira, não? Eu acho que nós contribuímos, mas a gente tem que reconhecer o desenvolvimento dos processos na história, né? Eu tenho hoje pesquisado e trabalhado na área de ensino superior, e entendo que nós estamos num processo acelerado de precarização do ensino superior no Brasil. E tenho trabalhado com isso, estou com um projeto com o INEP importante nessa área. A gente está trabalhando nisso, eu estou muito assustado e participando dessa discussão. Portanto, eu tenho uma raiva grande do Fernando Henrique Cardoso quando ele soltou aquele decreto que permitiu o funcionamento de instituições com fins lucrativos. Isso acabou com o ensino superior no Brasil. O fato que hoje em dia nós temos 9 grandes grupos privados que tiveram 2/3 dos ingressos de matrículas em 2022. 2 em cada 3 alunos entraram em instituições de 9 grandes grupos privados. Então, está mercantilizado, está precarizado, a gente está numa situação dramática. E o Fernando Henrique Cardoso é o responsável por isso. Ele é o ministro da Educação na época. Mas o Fernando Henrique Cardoso criou a Secretaria de Educação à Distância e colocou lá uma pessoa chamada Popovic. Então, assim, eu preferia que ele não estivesse lá, que não tivesse acontecido isso tudo, nem que tivesse acontecido a Secretaria de Educação à Distância. Foi tão danoso ao processo educacional de ensino superior no Brasil esse decreto que é triste. Eu não estou emitindo um juízo sobre toda a obra do Fernando Henrique Cardoso. Estou emitindo um juízo sobre a obra do Fernando Henrique Cardoso no ensino superior, por conta desse decreto, que foi um desastre nacional. Nos Estados Unidos, nós tivemos um aumento de 7% para 12% de instituições privadas com fins lucrativos, que gerou uma comissão de inquérito no Senado americano, que gerou o Ranking Report e que gerou uma repulsa da sociedade americana por todos os abusos que cometeram em 2012 e regrediu. Então, essa educação superior mercantilizada, esses grandes grupos, os profissionais querem o lucro na Bolsa de Valores. Eu falei num evento agora de 20 anos dos sinais, de que não é a educação que me motiva, que te motiva, que motiva elas que estão aqui conosco hoje, auxiliando participando dessa entrevista, e vocês estão nos ouvindo. A gente está motivado pela educação. O motivo principal desses grandes grupos, o brilho nos olhos deles, não é a educação, é o lucro da Bolsa de Valores. Então não pode dar certo. Mas, ao mesmo tempo, ele, com um amigo dele, Popovic, criou a Secretaria de Educação à Distância, que teve um papel fundamental em todo esse processo. A Secretaria de Educação à Distância, antes de eu ser secretário, antes do próprio CEDES existir, fez o Proformação. Foram trajetórias independentes. Então, tinha uma cultura de educação à distância lá e de tecnologia da informação e comunicação no MEC, através da Secretaria de Educação à Distância, da qual eu fui secretário. Eu lamento muito que tenha sido interrompida. Devia ter continuado. Então, assim, foi uma mistura dessa trajetória, pelo menos alguma coisa de boa saiu dessa trajetória do ensino superior na época do Fernando Henrique Cardoso, tendo à frente o ministro Paulo Renato. No ensino superior, não estou julgando o governo dele, nem outras áreas, mas eu achei danosa no ensino superior, pouco apoio às universidades públicas, e foi um momento difícil para as universidades públicas, e além do mais abriu essa porteira que acabou com o ensino superior. Mas criou a Secretaria de Educação à Distância, criou a tecnologia, o Proinfo foi criado naquela época, depois a gente reformulou. Então tem uma mistura aí. Foi essa secretaria da qual o Teatini foi secretário, de onde a gente participou e criou-se o Pró-Licenciatura. Então, a história do ensino superior à distância no Brasil e dos outros programas, ela tem esses componentes, tem esses atores, né? Nós fomos um ator importante desse processo, mas há que se reconhecer e dar a honra ao mérito ao Popovic, que é aquela equipe que criou
a Secretaria de Educação à Distância. Muito bem. Bom, mas aí você passa por esse período no governo federal, né? Junto com o Celso, mais uma vez, e acabado esse período você volta para o CEDERJ, né? Mas você continua encontrando uma estrutura bacana que você já fez uma crítica de que nesses últimos 4 anos já se deteriorou, infelizmente, por conta de uma falta de cuidado, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória mais recente, assim, depois que você volta para o Rio, né, o último tempo no CEDERJ e também o retorno agora, né, do que você está vendo, né, de como que a gente está vendo a instituição hoje e a própria educação à distância no Rio de Janeiro, pública, né? Bom, primeiro, eu fiquei 8 anos à frente do CEDERJ, voltando ao Rio, tive esse privilégio, o governador Sérgio Cabral, o secretário Alexandre Cardoso, fui muito bem recebido. Eu cheguei, eles me chamaram, não, volta, fica aí. Achei ótimo, eu queria mesmo. Eu estava querendo mesmo voltar ao CEDERJ, aprendi bastante lá e aqui nós recebemos a rede SEJA, de escolas de ensino médio, e começamos todo um processo de discussão, enfim, criamos cursos novos, polos, e tem toda uma trajetória, não muitos, porque a gente já estava no limite que eu entendi que abrangia todo o estado, nós entendemos as universidades. Eu estou falando rápido demais ou está dando para entender? Está dando? Porque o deslancha falar, sai correndo. Aí. Espero que vocês também que estão ouvindo entendam, né? E quando eu estive fora, Massaco foi a... Quer dizer, a gente era quase eu e Massaco, então estava tudo ótimo, né? E a Massaco tinha a noção de que o CEDERJ, a Fundação CCERJ, administra uma rede de escolas. E são as escolas têm que ter autonomia. Eu acredito nisso, eu acredito que a rede SEJA só vingou nessa reestruturação e ela se reergueu porque a gente deu voz às escolas, aos projetos de cada escola. E o CEDERJ eu acho que é um instrumento auxiliar das universidades. O CEDERJ não existe. A educação à distância é das universidades. O CEDERJ é um cupido no coração das universidades para estarem juntas e o dinheiro, né? E a infraestrutura, mas assim, são as universidades que tocam o CEDERJ. A graduação não é do CEDERJ. A graduação é das universidades. E é uma experiência pioneira, que eu depois achei que não era, ainda bem que eu não li muita literatura, porque não existe no mundo praticamente. É uma coisa tocada pela união das universidades que compartilham, é um Lego, né? Você tem hoje 700 disciplinas, que essas disciplinas vão se distribuindo em cursos, e esses cursos vão diplomando, às vezes, o curso de pedagogia, por causa de algumas questões anteriores. A Unirio tem um curso, a UERJ tem um curso, nasceram juntos, né? Mas vários cursos como biologia é um curso só, com 3 universidades oferecendo. Uma diploma, outra diploma, por causa de uma questão de... é mais próxima e tem o trabalho final de curso, e questão de equilíbrio também de esforço acadêmico. Não era... A gente acabou criando um projeto da Universidade Aberta em Moçambique, igual, a gente fez um curso que as universidades compartilhavam no Brasil e em Moçambique, mas são pouquíssimos os casos. Então, é assim, quem tem os cursos no CEDERJ são as universidades, quem tem que comandar o processo são as universidades. O CEDERJ não existe, num certo sentido. E, infelizmente, depois que nós saímos, há 4 anos atrás, ainda teve um período que essa coisa estava compreendida, e depois sucederam-se 6 presidentes que não entendiam isso, não tiveram capacidade. Talvez uns ficaram muito pouco tempo, mas aqueles que ficaram talvez mais tempo, não tinham essa clareza, né, que o CEDERJ é das universidades. O curso é do CEDERJ? Não. O curso é da Unirio, o curso é da UFRJ. E existe um caminhar conjunto de reunir os recursos necessários para que essas coisas possam acontecer com um bom padrão. E o CEDERJ é hoje o conjunto de cursos de educação superior à distância no Brasil com melhores resultados no ENAD. O CEDERJ é hoje um sistema destacado no cenário nacional, público inclusive. Tem outros, mas com essa dimensão, não, nós somos quase 1/3 da oferta. Sobrevivemos a essa carência da UAB também que ocorreu nos últimos anos. Então, essa compreensão se esvaiu e o CEDERJ deixou de ser prioridade.
a gestão do processo deixou de ser das universidades. Então a gente está gastando dinheiro de fazer aula inaugural para os polos. Não tem mais aula inaugural, a gente vai economizar dinheiro. Não tem a clareza de que não, né? Não. Isso é fundamental. Fundamental. E precisamos revolucionar o material, precisamos isso. Essas coisas todas, que o dia a dia. E o CEDESP foi criado, a gente participou dessa criação, com o Conselho Superior dos Reitores. Depois tinha o Conselho de Pró-Reitores, que no início tinha... É lá que rolava algum estresse, bom estresse, né? É bom o estresse. Estresse produtivo, né? A gente já passou por algumas divergências, né? Sim, o Léo é um querido amigo, a gente tem 25 anos de janela, né? Então já aconteceu lá de posições diferentes aqui e lá, e a gente... Muito bom, né? Sempre muito bom. Eu acho muito bom essa divergência democrática, porque a gente cresce, a gente vai construindo. Então o Conselho de Pró-Reitores foi fundamental, num certo momento, para construir esse arcabouço de responsabilidades, de deveres das universidades, e esse foco acabou caindo no Conselho de Coordenadores de Curso, que eu acho que hoje é o conselho mais vivo no CEDES, onde o sapato aperta. É lá que está. E esses conselhos, então, eu comecei, inclusive, a me deslocar, mas eu sempre fui todos os conselhos, né? No Conselho Superior, na medida que, no início, o Conselho Superior era, com os reitores, alguma coisa importante, e foi perdendo função, acabou que, depois de alguns anos, era uma reunião para apresentar as contas, discutir filosofia, entender o que os reitores pensavam, e aí essas ideias iam sedimentar e pavimentar caminhos no Conselho de Estratégia Acadêmica, né, e a coisa rolava no Conselho de Coordenadores. Mas então essa dialética, e a gente tinha o Fórum de Diretores, tinha, enfim, essa dialética de administração coletiva, né, e distribuída se perdeu totalmente. E passou a funcionar a partir de uma lógica política. Uma lógica de, não, eu quero fazer um curso naquele polo porque eu tenho tal coisa. Quer dizer, enquanto a gente estava usando a questão política agregadora, né, a gente quer fazer isso, eles também querem, vamos nos juntar, vamos fazer juntos. É totalmente diferente. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar frutos políticos fazendo isso e não fazendo aquilo. E fazendo a visita docente, ou a aula inaugural, isso, né, não entendiam, inclusive, o fruto político disso. Né? Não fazendo isso, não, isso aí gasta dinheiro, não vamos fazer isso não. Vamos... eu não vou ficar obedecendo às universidades. Eu quero aqui nem ir nas reuniões, enfim, não. Isso não é o que nós desejamos para o CCERJ. Nós tentamos passar um projeto de lei que quase foi, só não passou. Estava acordado com o presidente da Câmara, que era o André, estava acordado com a Associação de Servidores, e só não passou porque entrou a crise do Estado. A gente achou que não era o momento do governador enfrentar essa discussão na LERJ, que o Conselho Superior indica 3 nomes para o governador para ser presidência da fundação, e que precisa ser obrigatoriamente um professor da universidade pública, que eu acho que é o perfil. E talvez tenha sido a maior derrota nossa, sua, minha e de todos nós na Constituição. E foi azar também, porque estava quase lá. Mas então eu acho que estou muito feliz de ver que esse tempo passou. Nesse momento, hoje, o presidente da Fundação CCERJ é o Lincoln. Lincoln foi pró-reitor da UERJ e vice-reitor. É uma pessoa com acessibilidade acadêmica aguçadíssima. Eu tenho ele como um amigo, uma pessoa que eu tenho confiança, e vivenciei ele fazendo uma série de coisas. Quando eu era secretário, pedi para ele ele foi diretor do CAP, ele foi decano. Eu, quando estava em Brasília, pedi para ele ajudar lá em alguns processos. Então, é uma pessoa que tem a nossa cabeça. E como vice-presidente, a Marílvia, que nem precisa falar, foi minha vice-presidente, e a equipe que está lá hoje foi uma equipe que estava também. Então, eu acho que nós estamos vivenciando agora, felizmente, de 2 meses para cá, um outro momento, que é um momento que a academia está lá dentro, respeitando os rituais. Então, eu estou muito, muito aliviado. Estou vendo a Cristiane, por exemplo, diretora de polos, olhando todos os polos, indo nos polos, querendo... Porque, não, aquele polo lá, a prefeitura... aquele cara, a gente não quer mais saber daquele polo. Não. Tem que ir lá, é assim que a gente fazia com o Celso. Quando trocava de prefeito, e o prefeito queria desmobilizar aquela equipe que era do prefeito, a gente ia lá, conversa, prefeito, não faz isso, essa pessoa é muito legal, ela não faz parte da política, não precisa indicar fulano, a gente...
Entendeu? É esse jogo de tendo em vista. Estou falando demais, né, Léo? Você está dando corda, né? Estou dando corda, claro. Não estou falando nenhuma besteira, não, né? Tá? Não. Tá. Eu estou solto, né, no raciocínio. Depois tem uma última pergunta que você ainda vai falar mais ainda. Tá bom, obrigado. Bom, essas pessoas com essa certa idade já falam muito mesmo. Então, estou fazendo 70 anos no mês que vem. Não, pode ser uma experiência ou está ficando velhinho mesmo, gosto de falar, assim, não sei o que é. Mas, de qualquer maneira, tivemos uns anos muito difíceis na Fundação CCS. É um contato muito ruim com a Universidade Aberta do Brasil. Perdemos muitos recursos, agora estamos recuperando nessa trajetória e trabalhando. Então, foram anos muito difíceis, tanto que no ano passado nós reunimos colegas, os reitores, e percebemos que as universidades públicas tinham que voltar a ter o protagonismo que elas têm que ter mesmo, porque os cursos são das universidades. Pois é o papel delas, e eu acho que tem um outro papel que eu acho que a gente precisa avançar, que eu acho que assim, talvez seja, agora é a minha hora de viajar na maionese, porque eu vejo que as universidades que estão nos polos, cada um com um curso diferente, poderiam avançar no sentido da complementaridade da formação superior que se faz nos polos hoje, porque assim, nós fazemos bons cursos, mas ainda com pouca perspectiva de projetos de pesquisa e de extensão. Então, eu penso, e gostaria que você comentasse sobre isso, que esses polos poderiam desenvolver esses projetos de forma conjunta e interinstitucional. Já que, por exemplo, você tem um curso de matemática da UF e um curso de pedagogia da Unirio e um curso de biologia da UERJ e tal, essas pessoas poderiam trabalhar juntas nessa perspectiva da formação mais ampla, né, do tripé, efetivamente, do ensino superior dentro desses polos. Eu queria que você comentasse o que você pensa sobre isso. Se você acha que é muita viagem da minha cabeça ou você acha que isso é viável, mas vai dar muito trabalho, mas tudo que dá trabalho e acontece acaba repercutindo bem, né? Eu acho excelente. Eu acho uma coisa. A gente teve aconteceram algumas coisas nessa direção. E eu acho que é muito legal se as universidades estiverem junto com o município, desenvolvendo questões das regiões locais, né? Então eu acho sensacional. Eu tenho, inclusive, já está combinado aqui o Unirio e o UFRJ, que os dois coordenadores têm que convencer os outros colegas, né? Mas eu topo. Eu topo. E eu tenho certeza. Temáticas, inclusive, locais. Eu tenho certeza que isso vai cair muito bem. E é um projeto maravilhoso. Eu acho que a gente tem algumas coisas que precisam acontecer agora no CEDERJ. Primeiro é voltar a ser o que era. Sim. E a Marílvia, e o Lincoln, e a Milena, a Mariana e a Cristiane, todos os colegas que lá estão, o pessoal da Ulisses, as pessoas do material didático, estão todos muito ilusionados positivamente e trabalhando. Ó, que o pessoal está. Eu tenho ido lá, já fui lá. Eu fui lá na reunião de coordenadores UAB, né? E tenho conversado com enfim, a gente tem contato, a gente vai estar lá amanhã juntos, né, nesse GT. Eles estão querendo que a gente esteja lá. Estão abrindo as portas. Eu fiquei muito emocionado que eu tive lá outro dia, nessa reunião de coordenadores de curso, de UAB, né? E andei em todas as salas, abracei todo mundo. Foi muito legal. Para mim foi bastante emocionante estar de volta, me sentir em casa, né? Ali é a sua casa mesmo, né? Pois é, mas eu nesses últimos anos não me senti dessa forma por conta de questões que se passaram, por conta dessas... eu não vi a academia representada lá, agora estou vendo a academia representada lá, isso é muito legal. E eu acho que a gente tem agora uma tarefa que é muito importante, que é ter a sustentabilidade financeira, que a gente está ainda se ajustando, né, para a questão do reajustamento. Enfim, tem uma série de questões andando. Botar os polos no ar, fortalecer a nossa ida aos polos. E aí tem duas questões que são fundantes. Tinha uma, né? Você está colocando outra, já estou topando, entendeu? Uma delas nós precisamos mudar a nossa metodologia do processo de ensino-aprendizagem. Nós estamos com um curso de educação à distância que utiliza pouco metodologias ativas, ainda está
muito tradicional. Então, acho que tem uma demanda muito forte, inclusive estou super afim de participar disso. A gente já está fazendo alguma experiência no FJ nessa direção. Então, isso acho que é uma demanda urgente nossa. E eu acho que esse pode ser um outro projeto ótimo, né, de fazer isso, né, de fazer com que nossos polos se fortaleçam, inclusive politicamente. Sim. Os prefeitos fazendo projetos interinstitucionais de assuntos de interesse. Eu acho que até a FAPERJ, a gente pode falar com os... no desenvolvimento do município. Eu acho que esse é um projeto interessante para ele levar para o Gerson da FAPERJ, por exemplo. A gente pode fazer isso, a gente tem uma relação, enfim. Eu tenho a impressão que ele tem esse espírito, ele conhece bem, gosta do CEDERJ, e a FAPERJ sempre nos apoiou. Pode ser um projeto interessante para... Enfim. Tá ótimo. Achei ótimo, adorei. É bom quando a gente... eu estou dando por encerrada a entrevista, queria agradecer muito, porque é bom que a gente falou da história, mas também apontou para frente, não ficou só no passado, né? Que mostra que esse velhinho aqui, ele tá com a cabeça lá no ano de 2050, mais ou menos, né? Carlinhos, pô, muito obrigado, valeu mesmo. Eu acho que a gente deu um belo pontapé inicial nesse programa da Unirio, que eu espero que a gente continue fazendo para ter esse registro muito importante da educação à distância no Rio de Janeiro, no Brasil, e que eu acho que vai ajudar os estudantes todos a entenderem melhor toda essa construção coletiva, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com o Léo. A gente já tem 25 anos, vai fazer 25 anos. 25 anos, muito legal, muito bom estar aqui. Muito obrigado a vocês também que estão participando e a todos vocês. Um prazer.